Olá, comunidade viva, tudo bem? É Daniel falando aqui. Obrigado por mais essa oportunidade de falar com você. Eu espero muito que o Espírito Santo de Deus esteja já trabalhando no seu coração nessa manhã. Eu tenho certeza que o fato de você estar vindo aqui foi o agir do Espírito Santo em você para engrandecimento da sua alma espiritualmente, crescimento espiritual. E eu espero que nesta manhã e depois, quando vocês estiverem escutando, vocês sejam abençoados e haja fortalecimento da fé de vocês. Nós estamos na série Waze, recalculando 2022. Nós já tivemos 3 maravilhosas palestras falando sobre isso. No primeiro momento, o Alexandre nos trouxe como escolher a direção, que isso é muito importante. Depois, no segundo domingo, o Gedren foi muito pertinente falar por que erramos o caminho. E no último domingo também o Alexandre falou sobre as dificuldades no caminho. Nessa manhã eu quero falar para você sobre como nós podemos traçar uma nova rota após vários caminhos errados. Como se recuperar desses tropeços no caminho e atingir uma rota certa, chegar numa direção certa. Por falar em Waze, eu uso ele bastante, por sinal. Mesmo quando eu sei o caminho. Eu coloco ele lá para ele me direcionar qual é a melhor rota, qual com o menor tempo, me desviar de algum problema, me falar se tem algum problema aqui ou ali. Isso é muito importante para que eu faça. E eu faço isso até para caminhos que eu conheço todos os dias, caminhos triviais. Mas eu fico informado como está o trânsito. E também, como foi falado nas outras semanas, quando eu ligo o Waze, eu ajudo a comunidade, porque ele vai monitorando a minha velocidade e vai mostrando para as pessoas como está o trânsito. E isso também é bem legal. Só que eu uso o Waze sem a Alessandra. Você deve estar se perguntando, mas quem que é a Alessandra? A Alessandra não é a nossa querida amiga Alessandra Lages, mas ela é assistente de voz do Waze que está instalado e é a única que indica o nome das ruas. Por que eu não coloco a Alessandra? Eu fico meio complicado com ela. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem, Daniel? Você sabe por que eu não gosto de te ouvir? Porque eu falo muito? É, é algo assim mesmo. Porque toda hora você fica falando que eu preciso ir para cá ou ir para lá, mas sabe, eu não gosto muito de pessoal ficar falando essas coisas comigo para onde que eu tenho que ir, não. Quero o melhor caminho para você. Eu sei que você faz porque você quer o melhor caminho para mim. Mas eu gosto de tomar algumas decisões por mim mesmo. Mas assim você pode errar o caminho. Sim, eu sou livre para escolher o meu caminho. Então, gente, essa brincadeira aqui com a Alessandra nos mostra. Eu fico imaginando se ela conversasse com a gente no trânsito, né? Eu acho que muitas vezes ela fala assim: você errou, você errou. Mas seria muito interessante se nós trouxéssemos essa ideia da minha relação com a Alessandra para a nossa vida cotidiana. Na verdade, nós temos um Waze disponível para a gente, vamos falar assim, tá? Na verdade, é muito mais do que um aplicativo. E as nossas escolhas de vida se baseiam também na nossa liberdade, apesar de que ele nos indica qual caminho nós devemos seguir. Então, todos nós erramos, você sabe, uma, duas, várias vezes. E também não se trata de errar por não saber ou por falta de experiência, como nós já vimos aqui. Mas eu tenho que ser muito sincero.
nós erramos porque nós queremos errar, em muitas vezes. Nós damos lugar à ira, nós damos lugar à vontade de ter prazeres, de ter alegrias, de ter emoções. Nós queremos ser os maiorais muitas vezes e nós sabemos de tudo, que todas essas coisas não são muito boas nesse caminho que nós trilhamos. Essa é a verdade. Mas como trilhar um caminho novo, então, em Cristo Jesus? Nós sabemos o que nós devemos fazer, mas nós talvez tenha tropeçado em tanto buraco nessas vias da nossa vida, viramos tanto à esquerda quando nós precisávamos virar à direita, que agora nós paramos e pensamos, e agora? Será que eu acerto o caminho? Será que eu consigo trilhar esse caminho? Como é possível caminhar novamente, corretamente agora, depois de tantos percalços, feridas e problemas? E às vezes, como que eu vou ter a cara dura de poder querer trilhar um caminho depois de ter ferido tantas pessoas e ferido até eu mesmo? Eu queria ver com você algumas coisas. Eu queria que você meditasse também comigo em alguns textos bíblicos. O ponto que é crucial em relação a trilhar uma nova rota ou um novo caminho é quem irá traçar a nova rota. Vamos pensar um pouco. Por muitas vezes nós queremos errar e nós queremos pecar propositalmente, nós decidimos por isso, mas agora nós queremos uma nova condição para a gente, eu quero uma nova situação. E por causa dessa nova situação, eu paro, respiro e falo, certo, eu quero mudar. Mas eu sei que quando o caminho está nas minhas mãos, eu tenho problema. E você sabe que no próprio Waze eu já fiz isso? Eu coloquei no Waze, o Waze me deu uma indicação. Como eu uso bastante e sei os caminhos aqui em Manaus, às vezes eu falo, olha, eu prefiro, o Waze está me falando para ir por esse caminho aqui, mas eu acho que ele está errado, eu acho que eu vou por esse daqui que é melhor. Olha, eu vou te falar, toda vez que eu fiz isso eu me dei mal. Obviamente que eu conheço os caminhos que ele está me propondo, mas se eu tivesse obedecido, eu tinha chegado mais rápido ou pelo menos gastado menos gasolina para chegar no mesmo tempo. Se eu faço a mesma coisa tentando ter resultados diferentes, eu nunca vou conseguir. Então, a primeira coisa que eu falo para você, você precisa ser guiado por quem conhece a rota, a nova rota. E eu falo, não é uma questão de você. Infelizmente, hoje nós estamos vivendo uma vida onde o cerne de todo mundo é realizações pessoais, é questão de pensar em si mesmo. E, infelizmente, isso vai até piorar. Mas quando nós trazemos a nossa vida para o cristianismo, nós vemos que isso não faz relação. O caminho tem dificuldades. Não é esse mar de rosas que nós falamos, como o Alexandre já disse na outra palestra, citando C.S. Lewis, que fala que se você quer uma vida tranquila, o cristianismo não é muito bem indicado para você não. Porque a gente vai encontrar dificuldades por ser cristão. E às vezes a dificuldade não é a dificuldade de problemas, mas é uma dificuldade de decisões. Porque às vezes eu tenho que optar pelo caminho mais difícil do que o mais fácil. E quando eu vivo numa vida pensando em mim mesmo, por mais que esse seja um caminho mais fácil, porque comigo está de boa, mas não necessariamente é isso que Cristo deseja de nós. Se o propósito da sua vida é algo muito maior do que você mesmo, a sua rota precisa estar nas mãos daquele que entende. Você nasceu com propósitos definidos por Deus, por caminhos definidos por Ele. Às vezes ficar procurando sentido na vida é a mesma coisa de falar, Senhor, o domínio desse carro está nas minhas mãos e eu não vou ouvir a sua voz.
Então, a Bíblia diz: a vida de todas as criaturas está na mão de Deus, e é Ele quem mantém todas as pessoas com vida. É Ele que tem todas essas coisas. Está na mão dele. Ao contrário do que a gente encontra nesse glamour da internet, das redes sociais, às vezes de filmes, mas o significado da vida não está dentro de nós mesmos. O caminho a seguir, quem define a rota, não é a gente mesmo, mas é o Senhor. É Ele que define. Sabe, às vezes as pessoas estão vivendo igual comprar uma televisão e fazer dela tábua de passar. Por que você está falando isso? Que coisa mais estranha é esse trocadilho que você fez? É uma coisa simples. Talvez uma pessoa que nunca viu isso compra uma televisão achando que é tábua de passar, mas não lê o manual para saber. Parece algo até ridículo de se ouvir, mas talvez tenham sido as coisas ridículas que todos nós temos feito. O nosso manual de vida, o nosso manual do fabricante diz pela razão pelo qual nós vivemos. E o que nós estamos fazendo? Vivendo pelo que nós achamos. Então eu acho que a TV é tábua de passar roupa. Ao contrário do que essa vida hoje de autoajuda mostra, o caminho a seguir é o caminho que Cristo mostra. E qual é o caminho que Cristo mostra? O caminho do amor. É o caminho do amor. É muito interessante quando eu gosto muito de Paulo e das cartas dele. A carta de Gálatas também é uma carta muito profunda. Quando ele vem e ele está falando a respeito de seguir a lei em detrimento da liberdade que a gente foi chamado. Então havia uma discussão naquela época a respeito disso. O povo da Galácia estava querendo judaizar as coisas, ou seja, em colocar a lei no coração do seio da igreja. E Paulo vem falar que vocês foram chamados para a liberdade. Vocês foram chamados para seguir aquilo que Cristo lhe deu. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra que diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então tudo se resume a isso. Se nós não conseguimos fazer isso, não existe rota, não existe caminho, não existe direção. E a palavra de Deus, o nosso manual de vida, mostra que o caminho é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Gálatas 5,16 diz: andai em espírito, e assim não cumprireis a concupiscência da carne ou os desejos da carne. Então, quando nós falamos de seguir o caminho, eu falo para você, siga o caminho de que Deus tem determinado. Qual é a vontade de Deus? Que você seja semelhante a Cristo Jesus. Coloque no seu coração. É hora de um novo caminho. Quem vai guiar só pode ser o Senhor Jesus. Nenhuma outra pessoa pode. Com Ele te guiando, faz você enfrentar todas as dificuldades. Faz você passar por todas as aflições. Não sem angústia às vezes ou tristeza, mas com certeza de que se Ele está permitindo passar por esse caminho, uma vitória teremos. Teremos algo de bom e será o melhor que Ele tem para a gente. Então, quer uma nova rota? Jesus Cristo nos dá esse caminho. Deixa Ele estar na sua direção, até porque foi por Ele que nós somos livres. Há uma dificuldade de entender a nossa liberdade. As pessoas acreditam que a liberdade cristã está se baseada em comparação a uma escravidão. Então, quando nós falamos de ser livre, nosso entendimento é: eu posso fazer o que eu quero. E realmente Paulo até fala isso. Paulo fala que que todas as coisas convêm, mas elas não são lícitas. Nem todas são lícitas.
Eu tenho uma frase para dizer para você. Jesus perdoou todos os seus pecados, do presente, do passado e futuro. Você é livre para viver a vida? Sim, se você é alguém de Cristo. Não é? Por que você vai querer viver longe dele? Contrário às coisas que ele tem para você. Realmente somos livres em Cristo. Lá no livro de Gálatas que eu estou lendo agora, capítulo 5, diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Nós não precisamos ser mais escravos da lei, escravos do pecado, porque antes, e isso traz essa definição para a gente, parece que antes nós éramos escravos do pecado, ou seja, nós não poderíamos decidir coisas diferentes além de pecar, porque o pecado nos dominava. Diferentemente agora, nós somos capazes de escolher se nós vamos ou não fazer isso. Aí baseia-se a nossa liberdade. A liberdade cristã me permite agora, por causa de Cristo Jesus e nos ter salvo, decidir se eu vou ou não pecar. Isso é muito sério, né? Isso não é fácil também. Nossa natureza ainda sendo transformada, por muitas vezes erramos e nós sabemos disso. Mas cabe caminhar diariamente com Cristo e viver essa liberdade que Ele nos deu para que nós possamos não usar dessa liberdade para dar ocasião do pecado. Gálatas 5,13 é o complemento do versículo que eu li, diz: não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. E se nós pararmos para pensar, os pecados pessoais, eles têm uma dimensão muito diferente dos pecados contra o próximo. Nós vemos os 10 mandamentos que fala sobre amar a Deus, falar o nome dele em vão, ter ídolos, guardar o sábado. Os outros 6 são contra as outras pessoas. E olha que eu estou falando só desses 10, a Bíblia está cheia de lei. E que quando Jesus é questionado acerca da lei, e ele fala: o maior mandamento é esse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que é um resumão dos 10 mandamentos. A lei faz com que a gente fique enrijecido sobre aquelas obrigações a serem cumpridas. É como se a gente estivesse numa estrada de ferro. Você já andou de trem? Trem não tem volante, né? O volante do trem é o trilho. E quando nós vivemos com base na lei, nós vivemos em cima de um trilho. Mas a liberdade que Cristo nos dá tira a gente do trem e coloca a gente no avião. Eu tenho liberdade para caminhar agora. Eu posso virar para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, mas até um avião também é determinado por algumas situações que agora, em vez de ser o trilho que me guia, eu posso escolher esse caminho. E eu vou te dizer, nada melhor do que colocar esse avião na mão de Cristo Jesus. Eu sou livre. Eu posso escolher o certo e o errado, mas por causa dele, por causa de Cristo Jesus, por que eu vou fazer isso? A gratidão que nós temos, o sentido de Jesus na nossa vida, ele falando ao nosso coração, a morte dele na cruz, ele ter feito tudo por nós. Será que isso não é motivo suficiente para a gente adorá-lo, servi-lo e usar da liberdade que nós temos, não para dar vazão às coisas que nós temos na carne, mas para mostrar o amor de Deus aos outros em amor? Nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos ter uma nova perspectiva. Você escolhe o caminho bom e ruim agora, mas nada melhor do que seguir a rota
do que o condutor está pedindo para você. Jesus está te indicando a rota. Siga essa rota. Siga esse caminho. Sabe, algumas coisas fazem com que a gente não se permita caminhar de novo. Não se permita ir para uma nova rota. Talvez seja alguma coisa familiar sua. Talvez seja algum conhecimento enganoso que você tem em mente. Talvez um rancor, talvez alguma coisa. Às vezes você tem medo de falar, eu mudei. Olha, desculpa se eu estou sendo um pouco evasivo demais com você. Mas deixe Jesus fazer a diferença e ser seu guia. Comece perdoando a você mesmo. Comece pedindo perdão a Deus. Após isso, perdoe-se. Perdoe-se. Erramos. É complicado isso. Machuca demais a gente lembrar de alguns erros e a gente saber que nós vacilamos. E que esse vacilo nosso fez com que outras pessoas também se machucassem. Mas comece se perdoando. E faça algo maior. Não somente peça perdão para as pessoas que você machucou, mas mude sua vida e mostre para elas o que Cristo Jesus fez por você. Mostre com a sua vida que a sua direção agora é outra, que o seu caminho é outro, que o caminho que você está trilhando agora é um caminho que vai te levar, apesar das dificuldades que você irá passar, mas irá levar você para a vitória, para uma vida diferente, para uma vida de paz, para uma vida de propósito. Deixe o perdão de Cristo tomar conta de você, não só nesse sentido de Deus me perdoe, mas no sentido de você saber que Ele te perdoou e que você pode se perdoar e que por causa desse perdão você pode pedir perdão para os outros. E além disso, por causa desse perdão de Cristo, você pode agora trilhar o caminho dele. Deixe nele. Não fica com você, não. Já foram muitas rotas erradas. Desde que Jesus Cristo transforme o seu caminho num caminho de paz. Não sem problemas ou sem dificuldades, porque nós convivemos com isso e até a nossa liberdade agora nos dá uma responsabilidade de decidir. Mas decida por deixar tudo nas mãos de Cristo. Decida por permitir que Ele trace a sua rota. Quer saber? Não seja igual eu no início com a Alessandra. Siga o caminho que Cristo tem proposto para você. Permita Ele fazer isso. Amém? Vamos orar? Senhor, nós sabemos da dificuldade que temos de seguirmos o caminho que o Senhor propôs, seja por causa de falta de conhecimento, seja por causa de falta de experiência, seja por causa das nossas erradas escolhas. Mas eu peço, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor venha trabalhar conosco, colocando em nós, Senhor, a certeza de que porque somos livres em Ti, agora eu tenho a responsabilidade e o privilégio de optar por Ti, Senhor, e não por mim mesmo. E porque agora nós somos livres, eu também posso me livrar, Senhor, da culpa do pecado, sentindo o Teu perdão, sentindo o perdão que eu dou para mim mesmo e perdoando aqueles que eu magoei, Senhor. Com isso eu posso entregar, e todos que estão aqui ouvindo, Senhor, entregar nas Tuas mãos a nossa direção, para que o Senhor possa traçar a rota, nova rota, não a rota que nós queremos, não a rota que nós já trilhamos várias vezes e erramos, não com os mesmos padrões que temos,
mas com os padrões que o Senhor tem para a gente. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, abençoe cada um que está aqui, para que eles possam deixar com que o direcionamento do Senhor prevaleça. A rota nova que o Senhor tem colocado seja a seguida e que, em nome de Jesus, haja bênção nesses lares e nessas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Forte abraço. Deus abençoe vocês.